Há mulheres que perderam a direção da sua vida, mas há muitas mais que continuam a caminhar sem perceber que já deixaram de seguir a sua própria direção. A maioria de nós não acorda um dia a pensar: perdi a minha direção. Não é assim que isto acontece. Quando deixamos de confiar na nossa própria direção, isto raramente acontece de um dia para o outro. Perdemos a direção muito antes de percebermos que a perdemos. E o mais curioso é que isto não acontece porque mudamos de emprego, de cidade ou houve uma separação de uma relação. Perdemos-la em centenas de pequenas decisões onde deixamos de nos escutar. Perdemos o contacto com a nossa bússola interna porque deixamos a porta demasiadamente aberta ao mundo. Em vez de primeiro espreitarmos por aquele buraquinho da porta, para filtrar, discernir e depois então decidir quem entra e quem não entra, permitimos ser invadidas. E aí entram opiniões, entram expectativas, entram medos, entram urgências e tudo isto que não serve lá muito bem na nossa casa. E chega a haver um dia em que nem sabes quem é que deixou a porta aberta. Chega um momento em que não sabes o que é realmente teu e o que pertence aos outros. Ora, se as vozes lá de fora se tornam sempre mais altas do que a tua voz, se isto acontece, deixamos de nos escutar, deixamos de sentir, deixamos de confiar. O canal de comunicação contigo própria se corrompe. O diálogo contigo mesma começa a desaparecer. A tua própria voz deixa de chegar até a ti. E, pouco a pouco, é assim que nós perdemos a nossa direção. É o que acontece com muita gente. É humano. E isto começa quando nós ignoramos repetidamente os nossos sinais internos. Há qualquer coisa que não está bem, mas tu respondes: ai, agora não tenho tempo para pensar nisso. Ai, é normal, trabalhei muito, estou cansada. É assim que justificas um cansaço que já não é apenas físico. Tenho tanta coisa para fazer, mas fica para o outro dia. E depois vem aquela angústia. E sem te aperceberes, deixas de confiar naquilo que o teu corpo te tenta dizer. Também começa quando pegas no telemóvel. O que é que tu achas? E ficas à espera da resposta. Que não vem, envias outra e ficas à espera. Esqueces-te de fazer a única pergunta que importa. O que é que eu penso sobre isto?
também acontece quando nós deixamos de viver de acordo com os nossos valores. Quando passamos a fazer aquilo que toda a gente faz. Quando aceitamos aquilo que é totalmente incongruente com aquilo que somos. Quando dizes sim apenas para não desiludir alguém. Há um ditado português que diz: Maria vai com as outras. Ela não prospera. Ela perde direção. Há um momento muito importante em que muitas de nós começam a perder direção. Quando uma escolha te trouxe dor, terminaste uma relação, mudaste de trabalho, confiaste em alguém, arriscaste e não correu como esperavas. E quase sem te aperceberes, começas a dizer para ti próprio: eu não sei escolher o que é bom para mim. E esta é uma das frases mais perigosas que nós podemos acreditar. Porque, a partir desse momento que deixas de confiar na mulher que decide, começas a procurar logo alguém que decida por ti. Porque o medo de voltar a errar torna-se tão grande que deixas de escolher com convicção. Mas deixa-me que te diga uma coisa. O erro não é um sabotador. É um professor. Ele não existe para te mostrar que és incapaz. Existe para te tornar mais consciente na tua próxima escolha. E ainda há uma outra armadilha. Começa a parecer seguro quando seguimos a direção de outros. Porque se alguma coisa correr mal, a responsabilidade não é totalmente tua. Porque quando tu segues a tua direção, isso exige coragem. A coragem de assumir as consequências das tuas escolhas. E talvez seja por isso que tantas mulheres se afastam de si próprias. Não porque lhes falta inteligência, nunca faltou, nem porque lhes falta capacidade, mas porque algures, durante o seu caminho de vida, elas deixaram de confiar nelas. Deixam de ser fiéis àquilo que lá no fundo já sabem. E agora talvez estejas a pensar: mas como é que eu sei que isto me está a acontecer? Então eu vou-te deixar 5 sinais. Não para que faças um diagnóstico, mas para que te reconheças ou não em alguns deles. Já não distingues cansaço de falta de vontade. Uma coisa é dizeres: hoje tive um dia intenso, preciso de descansar. Outra é muito diferente. Não fiz nada de especial, como é que eu estou sem energia? Às vezes não é o corpo que está cansado, mas a direção que se perdeu. É a falta de alinhamento. Outro sinal é
Sabes muito, mas decides pouco. Leste livros, fizeste cursos, ouviste podcasts. Mas quando chega a hora de escolher, tu continuas bloqueada. Como que, se cada nova informação que tu adquiriste ainda te trouxesse mais dúvida, mais confusão. O próximo sinal é: pedes muitas opiniões e escutas pouca tua. O que achas? O que farias no meu lugar? Achas que este curso faria sentido para mim? Em vez de te perguntares: o que é que eu sinto que faz sentido para mim neste momento? Outro sinal é: sentes culpa quando escolhes por ti. Sempre que tu decides tomar uma decisão mais alinhada contigo, há uma segunda voz que aparece. Ai, será que fui egoísta? Será que não devia ter esperado mais um pouco? Será que fiz a escolha certa? Outro sinal é quando passas a viver no modo resposta. Quando tu já não escolhes, apenas reages. Respondes a e-mails, a mensagens, expectativas, tudo o que os outros precisam. Mas quando é que foi mesmo a última vez que escolheste alguma coisa que fazia sentido para ti? Grande parte das mulheres não perdeu a capacidade de decidir. Perdeu a confiança na mulher que decide. E perante tudo isto, nós tendemos a fazer aquilo que aprendemos a fazer toda a vida, que é procurar mais. Mais livros, mais cursos, mais diplomas, mais informação, mais respostas. E não me interpretes mal, porque tudo isto tem o seu valor. Eu própria continuo a estudar. Eu adoro estudar, adoro pesquisar. Mas há uma grande diferença entre gostar de estudar e estudar porque acreditas que aquilo que sabes não é suficiente. E vais acumulando conhecimento, mas depois na prática, se te reconheces nisto, acredita que tu já não precisas de mais conhecimento. Precisas de voltar a confiar naquele que já existe dentro de ti. Porque, muito provavelmente, o que te falta é estrutura interna para voltares a confiar no conhecimento que já tens. Porque conhecimento sem estrutura é ruído. Não te vai fazer sentido. E uma mulher que está cheia de conhecimento, mas que não tem uma estrutura interna fortalecida, um eixo sólido, continua sem conseguir decidir com tranquilidade e convicção. É por isso que fortalecer o nosso eixo é tão importante. Porque é esse eixo que sustenta a nossa direção. Então, recuperar a direção
não começa por descobrir mais respostas. Começa por encontrares espaço dentro de ti para voltares a escutar aquilo que já tens dentro de ti. Regressa a ti, volta. Habita novamente o teu corpo. Escuta aquilo que sentes. Reconhece aquilo que já sabes. Porque há um lugar dentro de ti que sabe. Sempre soube. E talvez ele tenha sido abafado. Ele nunca desapareceu. Acredito que todas nós têm uma dimensão muito profunda. Alguns chamam-lhe consciência, outros chamam-lhe alma. Eu não sei como tu chamas, também não importa, mas acredito que ela nunca deixou de falar contigo. Quando nós perdemos a direção, raramente percebemos que isso aconteceu, mas quase sempre conseguimos reconhecer o momento em que decidimos que é preciso voltar a escutar-nos. E talvez esse momento esteja a começar agora a aparecer em ti. Consegues lembrar-te da última vez que tomaste uma decisão sem a validação de ninguém? Beijo no teu coração.